Pronto. Boa tarde a todos. Agradecemos aí a audiência de vocês nesse bate-papo sobre educação em tempos de pandemia. Nós, da Academia Finatec, agradecemos muito a audiência de todos vocês. Pedimos que vocês compartilhem aí nas suas redes, nesse momento, esse assunto que é de extremo interesse a todos nós, não somente professores, mas também pais, né, cidadãos, que a gente quer entender um pouquinho esse contexto que nós estamos vivendo e como se dá a educação nesse contexto, né? Então, nós estaremos aqui apresentando com o professor Ricardo Fragelli, ele quem vai liderar aí a frente com vocês, vai abrir o bate-papo, eu vou estar aqui de apoio também, mandem suas perguntas, suas sugestões, tá? Para nós aqui que nós vamos estar recebendo e também interagindo aqui com vocês. Gostaria aqui de registrar algumas presenças já, Cristiane, a presença da Cristiane, da Elaine, da Sandra, da Cristina, da Tayla, da Ivanir, que fala de Foz do Iguaçu, da Cristine Pereira. Enfim, gente, muito obrigada mesmo por dispor do tempo. A Marilene acabou de entrar, boa tarde, o Antônio. Enfim, vamos lá, vamos levantar essa nossa audiência. Se puder, dar um like aí, tá? Que é um assunto extremamente importante. Então, agora nós vamos passar a palavra para o professor Ricardo Fragelli, tá? O professor Ricardo Fragelli é nosso grande parceiro aqui da Academia Finatec, né? E ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica, doutor em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília, é professor adjunto da UNB, dos cursos de engenharia da faculdade da UNB Gama, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em design, onde orienta trabalhos na área de design educacional. E por meio das suas pesquisas em novos métodos, técnicas e tecnologias para a educação, ele recebeu 11 prêmios nacionais de instituições como o MEC, CAPES e Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, e também da BIMES e Santander Universidades. As suas metodologias ativas e colaborativas, elas são reconhecidas nacionalmente e utilizadas por milhares de professores em todos os níveis educacionais do Brasil. Então, gente, é hora de escutar um pouquinho ele, o que ele tem para dizer para nós, e também interagir com esse grande especialista. Muito obrigada, professor Fragelli, por estar conosco aqui na Academia Finatec, esse grande projeto que nós temos de educação continuada, orientada a profissionais que estão no mercado. Um abraço. Obrigada, gente. Vamos interagindo. Obrigado, Mônica. Obrigado aí o convite da Academia Finatec. É um prazer estar com vocês, podendo compartilhar algumas de nossas experiências, algumas de nossas impressões sobre educação, principalmente nesse momento atual. Gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas online aí, que já estão conosco. Espero que esse número de pessoas interessadas nesse assunto cresça ao longo dessa nossa live. Mônica, é sempre um prazer estar próximo de você e do pessoal da Academia Finatec. Eu gostaria de falar primeiro que, para pensar a educação no momento atual, nós temos que pensar na educação antes deste momento. Então, se nós pensarmos como era a vida na escola ou na EAD, principalmente na escola, que é onde se sofre mais nesse momento, né? Através do ensino emergencial remoto, onde nós temos aqui uma pesquisa, 83%, Mônica, dos professores não se sentem preparados para o momento atual. Com a educação online, como fazer, e eu estou falando da educação um passo mais longínquo em relação ao ensino, né? Algo mais abrangente. Mas 83%, né, professor? É muita gente, né? É muita gente. Então, por que se sentem despreparados? Isso também tem a ver com o tradicionalismo, o conteudismo que nós, ao longo da história, estamos cultivando, né? A cultura dentro das escolas. Antes dessa pandemia, nas últimas 2 décadas, a educação sofreu
uma transformação muito grande. Eu tenho viajado muito o país aí, tenho não, tinha, estava viajando bastante o país, e sempre os debates são com relação a essa condição de sermos muito conteudistas, do aluno ir para a escola e não ter nem sempre vontade de estar na escola. Então, isso influencia bastante o que nós vivemos atualmente. Por quê? Porque é um contexto onde você precisa de determinadas habilidades e competências que não são somente baseadas no conteúdo. São habilidades e competências intra e interpessoais. Por exemplo, a capacidade de ser flexível, de resolver problemas, de se adaptar às novas condições, e é isso que se espera para o futuro. Uma competência muito importante, Mônica, é que agora nós estamos juntos aí na tela, muito melhor estar com alguém aqui, para você ver como influencia a solidão no meio digital. Quando as pessoas estão em casa, nas suas aulas, muitas escolas estão transmitindo essas aulas, e as pessoas sabem que existem mais pessoas ali, elas se sentem mais confortáveis. Essa solidão, ela atingia muito as pessoas antes desse isolamento social. A solidão em ambientes sociais era grande na escola. A criança, o adolescente, o adulto, a pessoa que se sente solitária, se sente isolada, sem isolamento social, ela sofre muito. E a educação tem um papel fundamental para que essas pessoas não se sintam isoladas. No ambiente virtual, algumas pessoas, por incrível que pareça, ganharam voz. Elas conseguem interagir mais, mesmo que seja por textos, mas algumas foram roubadas a voz, algumas não se sentem bem, principalmente os adolescentes. Então, eles estão passando por uma revolução muito grande, uma revolução de ansiedades advindas da pressão do vestibular, das transformações hormonais mesmo, e o distanciamento dos amigos, né? E isso influencia bastante. Então, o que nós É bem tínhamos como antes... colocado, né, professor, isolamento social mesmo, de fato, né, porque para esses jovens a escola não é somente a educação pela educação, né, o ensino, mas tem um convívio, né, aprender a conviver, né, em comunidade, vamos dizer assim, tem um outro tipo de aprendizagem além da somente a dos livros, né, e acredito que esses jovens estão sentindo muita falta mesmo. Com certeza. Eu queria fazer um convite aí às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu vou pedir aí para a nossa equipe compartilhar uma pesquisa rapidamente para vocês interagirem conosco, para vocês não se sentirem distantes dessa nossa discussão sobre educação. A pergunta é: quais os principais desafios da educação no momento atual, no momento de confinamento que nós estamos vivendo? Então, vai aparecer aí para vocês vão ter que fazer o seguinte para participar. Mônica, se você quiser participar também, por favor, pegue seu celular e digite aí www.mente.com. Nossa equipe também, querido Edson aí, se quiser participar também, entre aí, www.mente.com, e depois ele vai pedir um código. Digite aí o código que aparece na sua tela do YouTube, 992807. E aí você vai escrever 3 palavras que classificam, que caracterizam os principais desafios da educação no momento atual. Façam isso, nós estamos esperando aqui, a partir do momento que vocês começarem a responder, automaticamente vai aparecer para nós aqui a resposta. Então, digite aí, mente.com e depois esse código, 992807. Se você fizer isso, vai começar a aparecer os resultados aí. Enquanto isso, eu gostaria de voltar aqui rapidamente para a Mônica, Edson, porque
Mônica, eu acredito que nesse momento, são vários desafios, a gente vai ver com o público aqui o que eles pensam desses desafios, É livre mas aqui, né, professor? Eu já estou nele aqui, já estou fazendo a minha resposta. isto é livre. Entra aí, digita as três questões e não saiam desse ambiente não, tá? Porque eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Mônica, enquanto eles estão respondendo ali, Ah, algumas pessoas estão com dificuldade de acessar ali, eu creio. Vamos continuar o nosso bate-papo. Algumas pessoas já responderam ali, mas daqui a pouco a gente vê esse resultado, você vai ficar impressionada. Eu vou pedir para quem tiver aí no chat para digitar mente.com e escrever o código só para as pessoas que chegarem agora saberem do que a gente está falando. Mente.com e o código é 992807. Ô Edson, se você puder apresentar novamente, só para a gente saber se nós já tivemos algumas respostas, e aí a gente pode começar a conversar a partir disso. E aí vem uma coisa interessante, viu, Mônica? A aham. educação, o ensino, as metodologias, a aprendizagem significativa, ela acontece quando existe conexão com, com o que o aluno, o que a pessoa já percebe sobre o mundo, sobre os conceitos prévios que ela traz. Temos aí um quadro de resultados, não sei se você está conseguindo enxergar, Mônica. Nós Tô temos sim, aí tá só 4 pessoas que aparecendo. responderam. Então, nós Aham. temos ali como fazer. Um dos desafios é a avaliação de aprendizagem. Ali, quebra de paradigma. Aí não é só a quebra de paradigmas, também, porque esse paradigma da educação não presencial, ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Existem várias pesquisas que mostram os benefícios de independência geográfica, independência temporal, né, da educação online, da educação à distância. Nós estamos tratando de um pedaço pequeno da educação à distância, que é a educação online. E aí temos mais, qualidade, sobrecarga, com certeza deve ter sido algum professor ou alguma mãe, ou algum pai, ou algum estudante. Porque sobrecarga, quem disse isso, ou tem um grande desenvolvimento de empatia, ou está vendo, está sofrendo isso de verdade, né? Então vamos deixar o pessoal respondendo aí, por favor. E gostaria de conversar mais um pouco aqui com a Mônica. Estou me sentindo solitário aqui novamente. Vamos lá, tô Recursos aqui. financeiros. Alguém não, mais de uma pessoa. Você está vendo que está maior aí. É uma nuvem de palavras, né? E É, a qualidade também é importante. saúde Adaptação, mental, olha, aparecendo aqui saúde mental. saúde mental. Saúde mental é um tópico importantíssimo, porque já era importante na educação presencial. Agora, as pessoas já estão mais influenciadas ainda pelo ambiente. Como que é essa saúde mental antes e atual? Por que ela complicou no momento atual? Nós temos um quadro de ansiedade crescente pelo número de informações, o número de oportunidades que nós temos a cada momento, né, nessa vida atual. Sempre na história da humanidade a pessoa falava, no momento atual nós temos uma condição diferente do que tínhamos há algum tempo, e no futuro a gente vai rir. Como que aquele pessoal teve dificuldades só por ter ficado em casa, né? E nesse ambiente de confinamento, outros confinamentos ou confinados tiveram grandes descobertas. Newton, por exemplo, foi num ambiente de confinamento no século XVII, ele desenvolveu o cálculo, ele desenvolveu a mecânica clássica, e foi no momento de confinamento em Cambridge, né? E nós tem um ponto positivo,
que é um momento onde nós podemos nos descobrir, nos redescobrirmos, irmos atrás de outras oportunidades, mas também é um momento difícil, né? Da falta do abraço, da falta da pele, da falta do toque. Mônica, eu posso voltar ali só mais um instante, porque o resultado para mim está aparecendo, mas para vocês não. E o resultado está bem bonito ali. Até agora Claro, nós temos professor, 10 fique à vontade. respostas, e essas 10 respostas apresentam 3 pontos fundamentais, que são qualidade, recursos financeiros, ou seja, economia, como que a economia está suportando essa dificuldade do isolamento social. A economia está se redescobrindo, né? Muitas pessoas, com certeza, você já percebeu isso, você que é da área empresarial, né? Apesar de ser da área da educação também, você consegue lançar um olhar para o futuro, imaginando que as reuniões que você faz podem ser muito mais produtivas sem precisar de ter tanto deslocamento, né? Exatamente. E estão ficando mais longas, né? As reuniões. Aí eu já não sei. As coisas Não, que eu é porque a participando gente tem realmente. sempre o time, né, do deslocamento, não precisa reunião Ah, externa, entendi, entendi. né? E acaba como a gente hoje está sem limite, né? Acaba ficando sem limite, não tem mais a desculpa do trânsito, não tem o levantar rapidinho ali para tomar um cafezinho e voltar, assim, com os colegas, né? E isso vai se tornando bem extenso. Professor, nessa linha de saúde mental, até abordei na live passada, né? Referente a uma pesquisa que teve do Instituto Península, sobre a questão do sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus, onde eles ouviram, né, 2.400 professores da educação básica em todo o Brasil, né, e foi de forma online a pesquisa. E aí eles estão abordando realmente esses temas, né? Como os educadores estão se cuidando, se organizando, quais são seus medos, anseios de apoio, porque tudo isso impacta, né? A gente nunca viveu um momento desse, acredito que nem a gente escuta pessoas de gerações muito mais à frente aí que nunca viveu isso, e nós não estamos preparados, né? Principalmente a cultura brasileira não está preparada para isso, né? E tanto vai a questão da saúde mental dos alunos, a saúde mental dos professores e a saúde mental dos pais, porque a escola é esse grande tripé, né? Assim, família, professor, aluno, né? A sociedade também. Como é que você vê isso diante de uma necessidade de adaptação tão rápida? Porque a gente está precisando se adaptar rapidamente. O tempo já não é o mesmo tempo que a gente tinha, é diferente, né? Essa velocidade. E aí, tudo que está aparecendo que eu estou vendo de interessante, né? Principalmente a questão da desigualdade, né? Referente ao acesso à educação online. Certo. Eu, inclusive, acabei de dar uma entrevista para a NEC, da revista da NEC, e essa é uma questão que preocupa muito. Como que nós trabalhamos essa questão da desigualdade? Como que fazemos, nós vamos conseguir levar essa educação online para as pessoas que não têm acesso à tecnologia? E aí existem alternativas. Não sei se você percebeu, algumas empresas, algumas operadoras estão levando o acesso a essa tecnologia para locais com maior dificuldade. Esse é um primeiro ponto. O outro é realmente ter formação desses professores, porque se os professores, nós professores, não estou falando os professores como se eu não estivesse incluso nesse grupo, se nós não estivermos preparados para utilizar essas ferramentas, para oferecer uma boa qualidade educacional, então não tem como preocupar além da gente. Então, coloca a máscara em você primeiro. Nós estamos nesse momento ainda. Realmente, quem já consegue se preparar, já consegue entender esse contexto das ferramentas que você pode utilizar para ter maior interatividade, algo que se ganhará muito
nesse contexto é a personalização do ensino. Você consegue avaliar melhor o seu estudante, estava colocando avaliação, mas você consegue avaliá-lo individualmente. Existem diversas ferramentas para isso, existem os sistemas tutoriais inteligentes, os sistemas de hipermídia adaptativa que conseguem entregar uma educação mais personalizada. Para quem trabalha com educação há muito tempo, sabe que o trabalho do professor na educação online é muito superior. E eu não estou falando só do preparo de material, do preparo do próprio professor, das suas formações com relação às tecnologias, às estratégias pedagógicas, mas realmente, quando ele percebe que pode entregar algo mais individualizado, ele percebe que ele trabalha, ele investe mais o seu tempo. Você falou de outra coisa que são a adaptação. Por isso que eu estava falando, dando um passo atrás, eu creio que eu não cheguei a concluir, as pessoas podem ter ficado um pouco perdidas, mas o passo atrás da educação é, se nós estamos pautados só no conteúdo, quando essa pessoa ela teve condições de aprender sobre empatia, será que não existem metodologias ou práticas pedagógicas nós podemos utilizar na educação presencial, e muitas pessoas no mundo já utilizavam, para conseguir construir competências interpessoais, flexibilidade, iniciativa, auto-organização de grupos. É esse que é o grande desafio. Quando nós pensamos para trás um pouco, nós pensamos, o que essas pessoas que estavam, esses educadores que estavam estudando nós chamamos de metodologias ativas e colaborativas, o que essas pessoas estão fazendo no momento? Elas estão repensando como utilizá-las no contexto atual. Para isso, Mônica, eu preciso passar para a nossa segunda pergunta, que é a seguinte: se você olhar aí agora, meu querido e minha querida professor e professora que estão conosco, e os demais ouvintes, não sei se são todos da área de educação, mas dá uma olhada aí, qual é a sua habilidade em... Vamos fazer uma pesquisa breve aqui. Qual é a sua habilidade em utilizar metodologias ativas e colaborativas? Eu vou citar algumas delas, algumas famosas são o peer instruction, que é a instrução entre pares, o team-based learning, que é a aprendizagem através de equipes, o PBL, que é aprendizagem baseada em problemas ou projetos. Tem várias outras, algumas que foram desenvolvidas no âmbito da UNB, que é o método 300, que foi considerada em 2015 a melhor metodologia de apoio ao estudante do país. E tem várias outras, o SUMAE, o Rei da Derivada também, que são oriundas do nosso trabalho aqui, e muitas pessoas utilizam. E tem a sala de aula invertida, não podemos esquecer dela, que é extremamente bem utilizada pelo país. Dá uma olhada aí. Nós já temos alguns resultados, olha que bonito, Mônica, você está vendo aí? Que legal. Isso mostra... Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente ver se tem mais resultados, que aí a gente consegue ir pensando aqui. Quem chegou agora na nossa conversa e não sabe como contribuir, basta acessar no navegador aí www.menti.com e utilizar esse código. Uma coisa interessante, Mônica, que essa é uma ferramenta que o professor pode utilizar, ela é gratuita, pode utilizar na sua sala de aula. Sim, sim. Essa ferramenta, inclusive, ajuda a quebrar um gelo, né? Sim, ela orienta um pouco a conversa, está vendo que ela vai orientar a nossa conversa, e ao mesmo tempo as pessoas estão colaborando, entendeu? Elas sentem que estão pertencentes à nossa conversa e estão mesmo. Olha Exatamente. só, isso aqui foi melhor do que eu pensava. Gravar e editar vídeos está com uma nota alta. Mas dá uma olhada como varia quando você pensa utilizar metodologias ativas e colaborativas na sala de aula. Temos um número aí, não é um 5, mas já é um 4, entendeu? E quando você pensa na educação online, esse número cai para 1,8, que é um valor assim muito inferior.
utilizar ferramentas digitais no dia a dia, utilizo o WhatsApp, utilizo e-mail, utilizo Instagram, utilizo várias ferramentas, mas como é que você utiliza isso no universo de educação? Uhum. Você vê que esse foi a maior diferença de todas. Caiu de 8,5. Então, as pessoas elas já têm contato. Isso significa que nós conseguimos e conseguiremos. Tem várias pessoas trabalhando com isso, né, com essas formações, mas é um ponto positivo para o professor ele imaginar que ele já tem habilidades. Todos nós já temos muita habilidade com ferramentas digitais. Olha lá, nós temos 8,5, nós somos um aluno excelente, excepcional. E vamos levar esse 4,3 para lá com muita facilidade. No nosso caso, Mônica, eu não sei se eu cheguei a divulgar aqui, não querendo antecipar, nós vamos lançar um curso online. Em 5 semanas, todo mundo do nosso curso vai estar pelo menos lá naquele 8,5, tenho certeza, viu? Gravar nós já lançamos, né? Já lançamos esse curso, professor. Estamos então, aí. Ótimo. Pronto. Olha lá, gravar e editar vídeos, uma nota altíssima, todo mundo faz isso hoje em dia. Na verdade, faz a gravação, né? A edição não está tão legal assim. Mas aí como profissionalizar isso, né, professor? Como tornar isso a sua ferramenta de trabalho daqui para frente? Porque eu estou entendendo que a maioria dos professores estão recorrendo a essas ferramentas, porque, pelo menos falo por mim, né? Eu não sou nativa digital, né? Eu sou imigrante digital, famoso que fala, né? Assim, a gente vai aprendendo as tecnologias, diferentemente dos nossos filhos, né, das gerações anteriores, né? E como usar isso no pensar futuro. Porque eu acredito que hoje nós estamos inserindo essas tecnologias para um momento específico que há uma necessidade de continuidade do aprendizado, ou de continuidade de interação com o aluno, né, por ele sentir falta da sua sala de aula, ou por ele sentir falta da sua escola, sentir falta do seu professor. Aí eu estou falando um pouco mais da educação infantil e educação fundamental ali, os primeiros anos, né? Então, eles sentem muita falta disso. E para não trazer uma sensação de quebra, né, de perda de vínculo com a escola, com o seu professor, os professores estão usando muito, principalmente os vídeos no YouTube, né? Mas como pensar daqui a pouco? Como pensar? Será que vamos voltar à normalidade? Né? Ok, o que está acontecendo agora não substitui, né, por matérias, por disciplinas. Algumas escolas, outras já estão trabalhando muito mais no ensino médio, já estão com aulas mesmo ao vivo, que acabam provas online, né? Então, como trabalhar? Como é que o profissional pode pensar em incorporar a partir de hoje, essas ferramentas para que ela se torne, para que ele se profissionalize e pense que no futuro próximo, mesmo que a gente possa voltar à normalidade, mas a normalidade não será mais a mesma, vai existir o presencial, mas vai continuar, foi bastante fortalecido o ensino à distância, né? Como é que eles podem buscar esse aperfeiçoamento além dos cursos, professor? Como é que na sua vivência, no seu desenvolvimento dos métodos, né, o que você tem a transmitir a esses professores? Certo. Então, aí você falou muito bem, Mônica, que não é simplesmente entender a ferramenta, mas como utilizar essa ferramenta como um potencializador de sua própria prática e, principalmente, se abandonar toda a sua história pedagógica até o momento, mas sim orientando para um novo caminhar, né? Eu vou te falar que eu fui o primeiro cético daquilo que eu defendo atualmente. Em 2000 eu comecei a dar aulas no ensino superior no ano 2000 e eu não era um professor muito tradicional, as minhas aulas eram bem diferentes. E em 2004 eu recebi alguns prêmios porque eu utilizava tecnologia em sala de aula, eu desenvolvia simuladores interativos. E aí, aquilo foi me levando,
principalmente para um caminho de estudos na área de educação, mas um deles me chamou muita atenção, foi muito transformador, que foi quando eu me desmoronei, me desconstruí com relação à educação à distância. Então, eu fui convidado para trabalhar como tutor de um curso. E o tutor, eu falei, excelente, vou conversar com as pessoas, mas a conexão que você consegue com esses participantes era tão grande que aquilo me abriu os olhos para uma nova oportunidade. Quando eu voltei, eu estava, claro, trabalhando no ensino presencial e no ensino à distância concomitantemente, mas quando eu voltava para a minha sala de aula, eu percebia, por incrível que pareça, que eu não dava a mesma atenção no ensino presencial quanto no ensino online. Porque no ensino online, as pessoas te mandam uma mensagem falando: aquela sua dica foi impressionante. No final do curso, você recebe centenas de mensagens. É muito carinhoso esse contato. E aí eu fui perceber que eu não estava utilizando tão bem essa tecnologia na minha educação presencial. Isso por volta de 2004, mais ou menos. Eu utilizava simuladores interativos como organizadores prévios para as atividades que eu fazia em sala de aula. Em alguns momentos eu invertia a sala de aula com essa tecnologia, mas você consegue perceber que você consegue trabalhar com mentorias na educação online, por exemplo. Você falou como que será daqui a algum tempo. Eu creio que esses professores passaram, ou vão passar ainda, por essa mesma reflexão que eu tive há algum tempo atrás, de como melhorar agora que eu já sei outras ferramentas. Será que eu não consigo, aquele conteúdo, estou falando minimamente, aquele conteúdo que eu falava em sala de aula, será que eu não posso utilizar aquele momento para fazer outras práticas, para construir projetos? Será que na educação à distância, na educação online, eu podia até interagir com os meus estudantes, mas eu estava muito centrado no que eu ensinava para eles. Será que eu não posso ensinar isso em alguns momentos através de vídeo e na sala de aula aquilo que eles sentiam de falta quando estava em casa, que é o contato com os colegas? Será que eu não posso fazer mais trabalhos em grupo? Será que eu não posso andar pelos corredores da escola? Será que eu não posso fazer um projeto hoje de física ou de história, um teatro de história lá na quadra? Então, eu creio que isso vai ser o impulsionador para a criatividade dos nossos colegas professores. Eu não tenho certeza que nós nunca voltaremos ao antigo normal. Nós estamos construindo um novo normal e isso é histórico, isso é belo. A pandemia e o confinamento apenas foram um tropeço para um passo mais adiante. Nós conseguimos, com certeza, avançar pelo menos uns 10 anos, né? Vamos conseguir uns 10 anos de pensamento sobre educação, de quebra de paradigmas, igual algumas pessoas colocaram na nossa nuvem de ideias ali, com relação ao novo normal, construindo um novo normal, onde a tecnologia vai estar mais presente, a educação online vai ser incorporada e antes já seria incorporada, já estava sendo incorporada, só que agora com mais facilidade, porque teve um empurrão muito forte, agora você vai ter que fazer isso. Eu sou professor da Universidade de Brasília e nós temos alguns grupos dentro da universidade e alguns eram muito reticentes à qualidade mesmo do ensino e não queriam experimentar. Lembrando de experimentação, eu gosto muito de um filósofo chamado Nietzsche, e ele fala algo belíssimo quando ele vai alertar as pessoas sobre um de seus livros, que é a Gaia Ciência. Ele fala assim: coragem com o meu alimento, comedores. Ele chama as pessoas de comedores, é muito
Muito bonito, né? Ó, coragem com o meu alimento, comedores. O seu gosto lhes parecerá amargo, mas amanhã lhes parecerá melhor. E se depois quiserem mais, as minhas 7 velhas receitas serão minhas 7 novas audácias. Então a ideia é que essas pessoas agora elas vão ter que experimentar e elas vão ver que o gosto da educação, utilizando tecnologia, aproximando as pessoas que estão distantes geograficamente, ela não tem um gosto tão amargo quanto lhes parecia. Eu creio que essa é a nossa descoberta com base nessa pandemia. Ótimo. Professor, eu queria aqui também registrar a presença de mais pessoas que estão entrando aqui na nossa live. As pessoas sintam-se bem-vindos, tá? Tem algumas pessoas perguntando qual que é o site para fazer, para votar, professor. Você pode repetir aí, por Espera só um gentileza? pouquinho que eu vou colocar. Agora eles vão participar da segunda Ah, pesquisa, que agora nós vamos saber o seguinte. Vamos ver se vai começar a transmitir para a nossa equipe liberar para as pessoas, que é justamente o que nós estávamos discutindo. uhum. Quem aprenderá mais com o confinamento? Então, não gostaria que você respondesse ainda, Mônica. Não, pode responder lá, mas não aqui conosco, porque senão a gente pode induzir as pessoas, né? Claro. Mas Professor, deixando livre aí para as pessoas responderem um pouquinho, eu queria só registrar aqui e agradecer a pergunta da Ivani Gomes da Silva. Ela fala assim: estamos falando em educação em tempo de pandemia, mas acredito que este momento trará mudanças significativas para a educação e de fato vai trazer, viu, Ivani? E quais as mudanças, então, professor, que você vislumbra para a pós-pandemia? Como é que é essa mudança, o que que os professores vão precisar, então, assim, habilidade com ferramentas tecnológicas, enfim, uma atualização deles, enfim, como é que você enxerga isso? eles vão ter que entender melhor o contexto, sabendo que essa dificuldade não é individual. A maior parte dos professores está com essa dificuldade, está sofrendo com essa ansiedade. Os professores da educação básica já foram enviados aí, foram arremetidos para essa condição. Deixa eu só explicar, Mônica, só um segundo. Nessa pesquisa, pessoal, que vocês vão responder agora, vocês vão entrar nesse site www.mente.com e depois usar um código novo, que é 161475. E aí você vai distribuir 100 pontos. Você acha que é o professor, o aluno, a economia, os pais ou a escola? Quem aprenderá mais com o confinamento? Você distribui 100 pontos de acordo com o que você acha mais adequado, ok? E aí a gente vai descobrir quem é que vai aprender mais. Vai respondendo aí enquanto a gente conversa. Então, Mônica, o primeiro passo é saber, entender o contexto. Primeiro, o seu mesmo, que ele não está sozinho, essa dificuldade todo mundo está passando, ele pode conversar com outros professores, e nesse compartilhamento de impressões sobre a situação atual, nós vamos aprender mais ainda. Então, vários professores que já dominam algumas ferramentas podem compartilhar em grupos, criar grupos de trabalho, de pesquisa sobre a situação atual. O segundo é entender o estudante. Será que esse estudante ele era engajado antes do confinamento? Se ele já era engajado, por que não está mais? O que o motivará nesse momento? Então, entender quais são os elementos que podem provocar engajamento. E engajamento é o mínimo para aprendizagem significativa. Então, vamos lá. Para você, pensando em Ausubel, né, um dos autores muito citados, muito pesquisados na área das metodologias ativas, e muito prático, muito pragmático, muito interessante, ele pensa que o primeiro ponto para conseguir aprendizagem significativa é você ter um material potencialmente significativo, que é um material lógico, que pode fazer várias conexões. A segunda coisa é você entender o que o seu estudante sabe,
O que que ele conhece? Qual é o contexto dele? O que que ele já sabe? Nós chamamos isso de conceitos subsunsores. E aí ele vai fazer correlações entre o novo conhecimento e o antigo. Estou falando de conceitos apenas. Aprendizagem significativa, aprendizagem significante, pensando em Rogers, vai além disso. Mas vamos voltar aqui na parte de significado entre conceitos, uma aprendizagem abrangente, robusta e duradoura. Você tem esse material potencialmente significativo e conhece o contexto desse estudante. Você provoca situações onde ele fica estimulado a fazer essas correlações. Aí chega um ponto importante. Quem transforma aquele conteúdo que era lógico em conteúdo psicológico é o estudante. Psicológico é um conteúdo que é idiosincrático, ele é próprio de cada pessoa. Então, quem faz isso é o estudante. Não tem como o professor fazer isso por ele. Mas existem ferramentas que podem potencializar a ocorrência da aprendizagem significativa. Então, algumas delas, por exemplo, podem ser o V epistemológico, existe ele online, os mapas conceituais, que os professores muitos já utilizam, mas existe algo que agora que nós estamos no ambiente online, que é muito interessante, que é as tecnologias que podem suportar esse engajamento. Então, o engajamento é importante para essa transformação, mas ela é um mínimo, Mônica. Nós estamos falando de metodologias ativas, colaborativas, o objetivo delas não é só provocar o engajamento. Esse é o primeiro passo. Nós queremos construir novas competências, nós queremos que o nosso estudante ele saiba iniciar uma conversa. Você sabia que as pessoas introspectivas, elas sofrem muitas das vezes, porque elas não aprenderam a iniciar uma conversa? Eu escrevi um capítulo de livro recentemente que foi sobre como uma das nossas metodologias, chamada Método 300, ele influencia na solidão dos estudantes. E a solidão, ela afeta muitos estudantes. Eu acho que eu já falei dela algumas vezes, porque é algo que me marcou saber disso. E quando você consegue trabalhar isso, a colaboração no ambiente online, isso motiva as pessoas. Fazer, por exemplo, vou falar algo simples para as pessoas que não querem ainda estudar, mas atividades colaborativas que têm um propósito educacional, por exemplo, fazer teatros virtuais. Um professor de história, por exemplo, fazer teatros virtuais, como fazer um teatro desse, fazer um roteiro onde cada um vai interpretar algum personagem, e isso pode ser motivador. Para quem quiser seguir outro caminho, são os core drives de gamificação. Entender como, não só a gamificação, mas os jogos sérios, os jogos com propósito, no nosso caso, propósito educativo, eles provocam esse engajamento, a diversão, a ludicidade, mas a gamificação também, onde você aprende por que os jogos estimulam as pessoas e utiliza determinados elementos dos jogos, que são mecânicas e estratégias próprias dos jogos, dentro de ambientes que não são de jogos. Por exemplo, quando você coloca uma ferramenta dessa aqui, as pessoas elas sentem vontade de participar, tem um propósito isso. Quando você pede para as pessoas ficarem em casa, elas não vão gostar muito, mas quando você fala para elas ficarem em casa, porque isso pode salvar um grupo grande de pessoas, que elas podem fazer parte ou não, isso traz um significado para além de si mesmo. Isso também é um core drive de gamificação, chama significado épico. Isso, então, pode não ser um único elemento, pode gamificar a atividade do confinamento, mas pode ajudar a suportar esse ambiente. Imagina se você estivesse ficando em casa sem saber o motivo de ficar em casa. Não seria tão interessante quanto saber que você aqui está ajudando um propósito maior. Muitos de nós não estamos no grupo de risco, mas nós acreditamos que ficar em casa... Inclusive, tem um amigo meu
que é um pesquisador da Universidade de Brasília, que trabalha com simulações sobre Covid, que é o Vinícius Rispoli, e ele sabe que as pessoas ficando em casa achata a curva, matematicamente há como provar isso. E aí você percebe que diminui essa curva, as pessoas ficam melhores, menos pessoas morrerão. Então, as pessoas conseguem ficar em casa. Como utilizar essas estratégias de jogos dentro da sala de aula virtual, nessas interações? Se alguém tiver interessado a pesquisar mais sobre isso, um nome interessante é Octalysis. É um framework de gamificação criado por Yuka Shaw. Não é um pesquisador da área acadêmica, mas muitas pessoas utilizam essa pesquisa que foi feita por ele, uma pesquisa muito interessante, onde você consegue fazer estratégias de engajamento. Lembrando que, se você está no ambiente educacional, tome bastante cuidado, porque o engajamento não é tudo, ele é apenas o primeiro passo de uma grande caminhada. A educação é complexa. Engajamento é o primeiro passo para aquela aprendizagem. O primeiro não. Depois que você organizou tudo, ele é um passo importante. Ele não é o primeiro, mas está entre os primeiros. Engajamento. Só que ele não é tudo. Quando você quer que uma pessoa fique engajada, a gente pode deixar uma pessoa ficar horas e horas e dias dentro de redes sociais. Você conseguiu um engajamento. Mas será que você conseguiu o seu propósito educacional? Carl Rogers nos ensina que o propósito da educação, o propósito da vida é tornar-se quem realmente se é. Se você sempre provoca o engajamento, talvez aquela pessoa esteja sendo induzida para algum propósito que não é o dela. Então, em alguns momentos de reflexão da aprendizagem, metacognição, meta-aprendizagem, como que essa pessoa aprendeu, ela refletir sobre o que aprendeu. Então, esses são alguns elementos importantes. Mônica, você viu o resultado aqui? Quem aprenderá mais com o confinamento? Está todo mundo conosco, é o professor mesmo, olha lá. Estou vendo, é o professor, né? E depois os pais. Aqui, uma coisa interessante, uma vez eu tem uma pesquisa sobre didática muito interessante, que são os 20 passos da didática. Isso foi muito antigamente, mas enfim, os 20 passos da didática, uma delas, para ser um professor muito didático, é ele ser bem-humorado. Carl Rogers não acredita nisso, claro, claro não, mas uma pessoa bem-humorada, ela realmente consegue ensinar melhor, conversar melhor, mas ele coloca isso de uma maneira muito mais bonita, muito mais própria, com profundidade, que é autenticidade. O professor tem que ser autêntico. Você vê professores maravilhosos que são extremamente mal-humorados e professores que são realmente fantásticos e são bem-humorados. Mas aqui eu queria falar do bem-humorado, porque eu não sei se essas pessoas que estão nos assistindo são do nível extremamente bem-humoradas, ou se elas estão sendo sinceras quando elas colocam o pai, estava em segundo e virou terceiro. Porque realmente quem é pai está tendo que estudar 2 vezes mesmo, né? Então nós temos que fazer a nossa atividade, quem é pai e mãe, tem que ir lá ajudar o filho muito mais do que antigamente. Acho que os pais estão aprendendo muito mais a gestão do tempo, né? Também, mas eu acho que aqui ficou uma dúvida aqui, se vocês quiserem conversar no chat aqui, para a gente saber se é uma brincadeira ou não, porque eu vi um vídeo um dia desses milhares que nós recebemos pelas redes sociais, de um pai que não suportava mais, ele falando, não, o professor de matemática passa sistemas de equações e eu tenho que falar para o meu filho que eu não lembro disso. Então, aí ele vai falando, é muito divertido, ele vai falar de história, de geografia, ele nem sabe onde fica tal lugar. Aí ele está falando que não aguenta mais. Assim, é um vídeo de brincadeira, né? Mas
tem sempre algum fundo de verdade nas brincadeiras, mas os pais, eles estão aprendendo a conviver mais com os filhos, né? A escola, olha, um resultado altíssimo, a escola percebendo que ela... Não, 2 passos, né? Primeiro, ela aprendeu de maneira abrupta que ela precisa estar preparada para algumas adversidades. Eu não chamaria de adversidades, não. Eu chamaria de mundo moderno. Na verdade, a pandemia é uma vaquinha. Não sei se você conhece a história da vaquinha, Mônica. A vaquinha é o seguinte: você conhece da vaquinha? Que tem uma casinha, aí a pessoa está andando com o mestre, o discípulo, né? E tem uma fazendinha, uma chácara. Eles chegam nessa chácara e pedem um copo d'água. O mestre ensinando para o discípulo sobre a vida, né? Refletindo sobre a vida. E lá eles dão um copo de leite. Aí ele percebe que tudo que tinha naquela casa vinha daquela vaquinha, o leite, o queijo, tudo que eles tinham de... As pessoas vendiam o leitinho da vaca, e aí eles conseguiam se sustentar, e isso foi durante gerações. Aí depois o discípulo fica chateado com aquela situação tão pobre, né? Imaginando aí possivelmente a situação educacional muito antiga, né? E a gente vivendo naquele processo sempre contínuo, e aí o discípulo fala: poxa, nós não podemos fazer nada pela pobreza desse pessoal, se a gente pode... Eles têm muito potencial, eles podem crescer muito mais, eles só ficam vivendo com base naquilo. Aí o mestre, ele fala: não, nós podemos sim. Aí ele pega a vaquinha e joga no precipício a vaquinha. E o discípulo acha aquilo um absurdo, né? Aí eles vão embora e voltam 10 anos depois. O discípulo volta lá para ver o que aconteceu, né? E lá não tinha mais uma chacrinha, lá tinha uma imensa fazenda, diversas atividades diferentes e automatizadas. E aí ele percebe que aquela vaquinha, ela não alimentava somente aquela situação, ela alimentava aquela situação ser perpétua, né? E aí, quando se tira aquela vaquinha, então a pessoa se transforma, ela surge em um novo patamar. E esse é o novo normal que eu creio que nós vamos atingir. Eu não sei se vai ser uma grande fazenda da educação, mas eu tenho certeza que não será mais aquela mirrada chacrinha, chacarazinha que nós tínhamos anteriormente. Então, eu creio que a pandemia, o confinamento, apesar de ser extremamente triste, mas é um momento de casulo realmente. Nós vamos atingir um novo normal, vamos avançar bastante e a escola com certeza aprenderá muito, professores, pais, escolas. Você está vendo que a economia aprendeu menos, segundo os nossos participantes aqui. Mônica, será que eu fui muito Professor, só confuso? fazer Às um vezes eu... comentário. É interessante, né? Isolamento versus confinamento versus colaboração, né? Quando você fala daquela chácara pequenininha, né? Tá falando da fazenda, vamos falar da floresta como um todo, né? O professor ele está muito acostumado com a sua sala e um trabalho mais individual, né? Um trabalho só dele ali, né? Eu entendo que nesse momento agora de necessidade de uma inteligência coletiva, de compartilhamento, de redes de colaboração, de engajamento, força também o professor a sair um pouco do seu próprio isolamento, né? É verdade. Presencial, né? Então, isso traz uma necessidade de novas habilidades que os professores também precisam trabalhar isso, né? De fato. Eu queria aqui também registrar, professor, as perguntas aqui da Marcela Ribeiro, da Aline e da Maria José, tá? Alguns comentários. A Marcela fala assim: você acredita, professor, que haverá valorização ainda mais do docente pela sociedade, pelo governo, após esse momento de pandemia? Sem dúvida. Porque
Ela fala assim, Sem muitos dúvida, pais estão percebendo agora como é desafiador a educação, né? sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não tem nem como questionar, não tem a necessidade de reflexão, porque nós vimos que a educação, nada supera um bom professor. Então, você vai conseguir realmente que as pessoas se sintam à vontade para aprender coisas novas, mas na escola formal, realmente. Eu vi uma entrevista um dia desses, foi. Não lembro de algo, mas foi de um pesquisador da área básica, e eles estavam falando sobre o homeschooling, né? Os pais queriam que os alunos aprendessem em casa e tal. Então, eu creio que essa foi a resposta dele, que ele queria estar perto dessas pessoas que defendiam, porque não é fácil. As pessoas acham que a educação é fácil, não é, é complexo, a gente estuda anos para entender melhor. A minha pesquisa é nisso. Eu sou pago pela minha universidade para pesquisar isso, para entender melhor essa situação, e não é fácil. Você aprende alguma coisa, vai aprendendo, e de repente você vê que existem várias pesquisas interessantes nascendo nesse momento. Aqui na universidade nós pensamos muito sobre isso, vários pesquisadores de várias áreas. A educação é bonita por causa disso, porque ela aceita a, o compartilhamento dessas informações, dessas percepções de diversas áreas, é transdisciplinar. E para os pais que não são profissionais dessa área, fica realmente complicado. Mesmo os pais que são profissionais, você percebe aqui em casa, nós temos 3 filhas, Thais e eu. Uma filha tem 6 anos, a outra tem 12, a outra tem 15 anos. São universos totalmente diferentes, e você vê que nós aprendemos a cada dia com nossas próprias filhas, nós aprendemos com a convivência, e isso é um processo educacional. No caso da educação formal, de disciplinas, ou as escolas mais modernas que utilizam projetos, também não é simples. Existe um estudo para cada parte da educação. Nós conseguimos interagir com essas áreas para construir um ambiente mais favorável. Por exemplo, no caso da educação superior, algo, Mônica, que é comum, olha só que interessante, que é mais triste, nós passamos a considerar normal, no caso da engenharia, que é a minha área de atuação, minha principal área de atuação, eu dou aula de cálculo. E cálculo é uma matéria que tem um índice de reprovação médio no nosso país de 50%. Algumas instituições têm mais, outras têm menos, algumas chegam a 90% de reprovação, e os professores acreditam que isso é normal. Eu não acredito que seja normal. Quando você estuda isso, você encontra estratégias para superar esse obstáculo que parecia intransponível, parecia normal. As pessoas se sentem solitárias. Nós fizemos uma pesquisa aqui, onde as nossas metodologias já faziam as pessoas se sentirem mais felizes. Os nossos alunos têm algumas metodologias, agora era para ser o 20º rei e rainha da derivada da Universidade de Brasília, e ela acontece em um shopping center aqui de Brasília, que é o JK Shopping. E aparecem centenas de alunos, professores de todo o país vêm para cá colaborar. Essas pessoas não ganham nota por estar ali. Elas querem estar presentes. Depois que passa a matéria, elas voltam para lá. Esses alunos já estavam felizes. Será que isso permanece nos próximos semestres? Será que isso é suficiente? Nós descobrimos que não. Mesmo assim, os estudantes, depois que passam mais 2 semestres, eles vão se sentindo mais isolados, mais solitários. Não todos. Aí que muda totalmente o comportamento de alguns estudantes para outros. Aqueles são mais articulados, conseguem entender os seus grupos, encontrar afinidades, eles conseguem encontrar seus grupos. Alguns não. O isolamento, ele é angustiante, ele vai aumentando de acordo com o tempo. No 3º semestre, nós aplicamos 2 escalas da psicologia que media solidão, e os alunos que participaram dessa metodologia do 300, eles se sentem muito menos solitários do que os outros. Então, quando você, como professor, entende essa situação, você compartilha os resultados, as pessoas começam a colaborar,
elas começam a colaborar, aplicando, descobrindo novas peculiaridades, e nós temos que encontrar um modo de compartilhar para mais pessoas que não são da área acadêmica, não são pesquisadores daquela área. E é isso que nós temos feito nos últimos anos. Mônica, eu preciso dar uma dica muito fácil para os professores, já que nós estamos finalizando a nossa conversa. Eu estou vendo aqui que tem várias perguntas, né? Você quer que a gente converse sobre as perguntas primeiro? Então vamos lá. Até porque está também na mesma linha, agradecendo aí a Maria José e a Aline, o Erlon também, Marcela acho que foi respondida, mas na linha até da Marcela falando, né, que muitos pais estão percebendo como é desafiadora a educação. E a Maria José entra falando assim que os pais precisam agora administrar várias frentes ao mesmo tempo. Gestão, né? Habilidade de gestão agora, né? Diversos conteúdos da escola e métodos pedagógicos, buscando encontrar a melhor forma de abordagem a partir do modelo mental dos filhos. Então, os próprios pais precisam engajar seus filhos no aprendizado, não é só o dever de casa mais, né? Mas é estar junto com ele ali no momento da aprendizagem em casa, né? E a Aline também traz uma pergunta que reside, acho que em muitos de nós, né? Ensino à distância, né? Versus qualidade. A gente sempre se pergunta se o ensino à distância diminui a qualidade, né? E se é eficaz de fato. Então, a Aline, ela pergunta como é possível, como pais, enfim, educadores, avaliar de fato que o conteúdo e as metodologias de ensino à distância oferecido pelas escolas são eficazes, né? O que o pai pode fazer para conduzir melhor este aprendizado? E o Erlon coloca: a escola de ensino básico deve exigir que o aluno tenha o mesmo ritmo da sala de aula presencial, estando na mesma situação da pandemia, né? Aí eu acho que vai muito do encontro da pergunta, acredito que vai muito do encontro da pergunta da Aline, quando ela fala da questão como é que o pai pode conduzir melhor, a Maria José fala do engajamento, e se a escola tem que exigir esse mesmo ritmo do ensino presencial nessa situação. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um livro, né? Nós precisamos de um curso inteiro para responder todas as questões. Mas alguns pontos interessantes aí desses questionamentos, alguns questionamentos são mais de ordem norteadora, de pesquisa, do que mereçam uma resposta mais objetiva, né? Ou algum comentário mais objetivo. Mas realmente você está certa, os pais estão precisando atuar em parceria nesse tripé que você disse, de pais, filhos e escola, alunos, estudantes e escola, né? Algo interessante que nós temos observado nesse momento é uma aproximação dos pais com a escola. Em alguns momentos, os pais estavam distanciados da escola. E agora eles têm mais contato, eles querem saber mais quais são os próximos passos, como eles podem colaborar, um feedback sobre o que eles estão vivenciando, o que eles estão visualizando. Algo que alguém comentou, não lembro quem, não sei se foi a Aline, ela comentou que, essa pessoa comentou que nós não podemos replicar o ensino presencial, a mesma estratégia na educação online. Não podemos, de forma nenhuma. Principalmente porque ficar assistindo durante muito tempo essa aula, quando era na escola, o nosso tempo de atenção era reduzido. Imagina agora. E aí você, de repente, começa a ver as coisas do seu quarto, sua mente foge, ela não está conectada, não está conseguindo seguir aquele roteiro. Por isso que é interessante você colocar esses desafios que sejam interessantes. Existe um caminho muito fácil, não muito fácil, mas que seja promissor, que seja alvissareiro para você conseguir responder essas questões, para o seu estudante ficar mais interessado no caso de experimentações, ou dele ir atrás de informações que não sejam simplesmente as entregues pelos seus professores. Que é a minha última pergunta aqui, que eu vou fazer com o público,
e eu creio que vai orientar bem nessa nossa conversa, que é de uma charge. Eu não sei se a gente já chegou a comentar sobre isso nas nossas conversas, Mônica, mas é a seguinte. Não sei se você lembra daquele Calvin Haroldo. Daquele Calvin Haroldo. Aí tem uma... Não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso, mas tem um dia que o Calvin não quer ir para a escola. Não quer ir para a escola. E aí ele está com cobertor por cima dele, ele não quer sair de casa. E aí o pai dele fala: filho, vamos para a escola, você não quer estudar? Por quê, filho? Não quero. Filho, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Por que você não quer ir para a escola? Não vou para a escola. Não, filho, eu comprei aquele livro de dinossauros. Você leu 2 vezes nessa semana. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Filho, você pegou o que você aprendeu daquele dinossauro, daquele livro, e construiu um protótipo de um dinossauro. Por que você não quer ir para a escola? Porque lá não ensinam sobre dinossauros. Nós precisamos aprender qual é o nosso dinossauro, qual é o dinossauro de cada estudante. E aí chega a minha próxima questão, que eu sei que vocês vão adorar. A última pergunta, entre lá no mente.com. Qual é o seu dinossauro? Responda essa pergunta para mim, por favor. Quando Eu você... vou adorar responder isso. Quando você tem algo que você gostaria de aprender, a aprendizagem se torna mais divertida. Quando a pessoa entende propósito naquilo, quando você problematiza, quando aquilo fica mais provocativo, a aprendizagem se torna mais significante, mais humanizada. Pessoas aprendem mesmo com mais obstáculos. Nesse momento de confinamento, você teve o mínimo de pergunta, o mínimo de contato com o seu estudante, com seu filho, com sua filha, perguntando com a sua esposa, seu esposo, perguntando qual é o seu dinossauro, o que te motiva na vida, o que te interessa. Eu tenho uma matéria no mestrado em design que uma das aulas é sobre jogos educativos e uma das aulas especificamente é sobre o humanismo. E aí eu pergunto para cada estudante, são estudantes de mestrado e doutorado, mas estão participantes daquele curso, e eu pergunto para cada um o que ele mais gosta na vida. Então fica muito mais fácil trabalhar essas questões sabendo o que motiva o seu estudante. As metodologias se tornam mais simples, se tornam mais bonitas, né? Nós temos aí algumas... que bonito! Pautas sociais. Quem escreveu isso? Olha que interessante, Mônica, eu acho que você vai ter uma mesma impressão, o mesmo sentimento que eu, quando você olha para esse resultado. Se o Edson puder deixar ali para a gente ver os resultados aparecendo, olha que bonito. Nós conseguimos entender, nós conseguimos nos emocionar com coisas que seriam simples, porque agora essas palavras são sentimentos. Essas palavras transmitem uma história. Imagina alguém falar que a coisa que mais gosta, qual é seu dinossauro? Aprender. Na minha matéria, dessa parte especificamente, é um choro total, é um choro muito grande, porque toca realmente. Quando você está ensinando ali, soma frações, ensina pronome, vocativo, e seria mais belo se ela conseguisse utilizar esses novos conceitos para promover na direção desse dinossauro, para promover um aprendizado conectado a esse dinossauro. Eu não estou falando
não estou defendendo que esse seja sempre o caminho correto, mas é um caminho. Outra coisa importante é que o nosso cérebro gosta de aprender de formas diferentes. Não significa que, se eu adoro vôlei, por exemplo, não significa que eu queira sempre aprender sobre isso. Existe uma frase bonita que é: sou humano e nada do humano me é alheio. Nós queremos aprender coisas novas. Você está vendo essa nuvem? Não é possível. Tô, Olha lá. Aprender, ensinar, criatividade. tô, tô Motivar vendo aí que estudantes apareceu é até viver, né? motivar estudantes é meu dinossauro. Olha que É. questão belíssima. Tem Você está a Ana entendendo que Turmin, ela compartilhou aqui conosco no chat que o dinossauro dela é saber lidar com toda a tecnologia rapidamente em uma aula online. é Ótimo, o Ana. Obrigada dinossaurinho pela dela sua agora? contribuição. Legal. Ô, Ana, tem que saber se esse dinossauro é um T-Rex, né? Você é aquele bonitinho Triceratops, mas Eu acho que esse aí bonitinho não é não. bonitinho, não. Esse aí é que tem uma cabeça e 3 chifres. O T-Rex é o mais bonitinho, porque ele fica O em tri... pé e tem as mãozinhas pequenininhas. Coitado, mas não consegue abraçar ninguém, né? É, exatamente. Então, Superação, né? belíssimo. Essa é a Então, palavra, superação também, né? A gente precisa superar e vencer esse momento. Professor, nós temos mais 15 minutinhos para a gente sim, encerrar o nosso momento, o nosso papo muito, muito bom, né? Que nós estamos tendo aqui com a participação ativa dos nossos, das pessoas que estão ouvindo, escutando, enfim, né? Participando ativamente aqui conosco. Eu quero aqui registrar a Maria Cristina, que ela coloca uma consideração bem importante. Ela põe um contraponto aqui no que a gente falou anteriormente, professor. Que ela diga. diz que vai um pouco na contramão, né? E extremamente natural isso, porque ela vê que algumas situações, muitos professores, pais e alunos não têm condição de acesso à tecnologia necessária para as aulas remotas, né? E os pais da grande parte da população brasileira não têm condições de orientar ou acompanhar seus filhos nos estudos, sendo um dos principais motivos o fato de que eles não estudaram ou são semi-analfabetos ou até mesmo analfabetos, né? Ela até faz uma ponderação, e a gente agradece, Maria Cristina, que ela acha que faltou na pesquisa a opção administração e papel do Estado. Como é que você vê isso, professor? Tá, são várias questões também, mas nós acabamos de desvendar um novo dinossauro aí. Tem uma professora muito interessante aqui em Brasília chamada Gina Vieira, e ela faz uma pesquisa que é uma inversão, que também o Cortella também pensa sobre essa inversão, não é o que você aprendeu hoje, é o que você pode me ensinar hoje. Então, ao invés de pensar no pai, que esse que não tem formação suficiente para ensinar determinadas coisas, por que nós não colocamos esse filho para ensinar? Nós somos professores e sabemos há milênios que a melhor forma de aprender é ensinando alguém. Nós retemos 95% daquilo que nós ensinamos e nós retemos 5% daquilo que escutamos. Então tem uma diferença absurda. O que essa professora fez? É uma professora de português, muito interessante a ideia dela, muitos professores já utilizam. Ela colocou os alunos para pesquisar e escrever sobre mulheres que são inspiradoras. E a maior parte dessas mulheres eram aquelas que conviviam com os seus estudantes. Eles poderiam escolher qualquer pessoa, escolheram a mãe, a avó, a tia, para elas contarem a história de vida delas. Esse é um momento muito interessante, de muita possibilidade, onde nós podemos utilizar, nós devemos utilizar a criatividade, como alguém cita aqui na nossa nuvem de dinossauros, e que tal utilizar o telefone ao invés de webconferências, por exemplo, para a pessoa construir a sua imaginação também. No ambiente escuro surge a imaginação também.
ligar para alguém, sentir a voz daquela pessoa, perguntar como ela está, fazer uma pesquisa com base nessa interação. Pelo que eu tenho percebido, os nossos jovens, eles estão necessitando dessas atividades que são diferentes de ficar simplesmente recebendo aquela informação, ou interatividade simples. Eles querem interagir de maneira mais complexa também, né? Utilizar metodologias igual as que eu citei, utilizando essas ferramentas. Outro ponto citado foi sobre a falta de acesso. 95% das pessoas, pelo menos no contexto do DF, têm acesso à internet. Não significa que esse acesso seja de boa qualidade. Vamos primeiro fazer uma pesquisa realmente no seu contexto, da sua escola, quem tem acesso à internet. Quem não tem acesso, nós não podemos deixar sem educação, sem acesso à educação. Então, vamos trabalhar outras formas. Existem formas de realmente, na pior das situações, pensando aí, avançando, você vai trabalhar com o telefone e depois vai voltar na primeira geração de educação à distância, que são as correspondências. Mas isso também pode ser muito interessante. Eu assisti um filme há pouco tempo, com a minha família aqui, sobre uma mãe que ela falece de câncer e ela envia 18 presentes para a filha. Se você entender mais sobre gamificação, se essa gamificação tiver um contexto, se for interessante, você pode trabalhar isso mesmo na falta da tecnologia na educação não presencial. Então, analisando todo o critério que nós temos atualmente para diminuir a possibilidade de contágio, então vamos ter que entregar esse presente, que é a educação, na mão de cada um desses nossos estudantes. Você vai trabalhar com estratégias de motivação, mas com estratégias educacionais mesmo, entregando para esse estudante. Se você não pode ficar lá com ele realmente, se não tem como, ao menos, fazer telefonemas, eu creio que isso é raríssimo, não conseguir telefonar, as pessoas não terem telefone, celular. Nós temos, eu vou chutar um valor aqui, mas mais celulares do que pessoas, eu ia falar 4 vezes mais, mas com certeza mais celulares que pessoas no nosso país. Então essas pessoas possuem, não significa que tem um bom acesso. Então vamos com calma. Primeiro faz essa pesquisa. Nós estamos discutindo educação online, onde as pessoas têm uma boa conexão, um bom contato com a tecnologia, né? E são alfabetizadas digitalmente. Vamos passar para um próximo estágio. O acesso é ruim, é pouco. Então você vai entregar outro tipo de material, de objeto de aprendizagem para o seu estudante, que seja mais fácil. São vídeos com qualidade um pouco menor, que são para serem vistos em celulares, por exemplo. Eles não precisam fazer lives, apesar de que isso seja muito importante. Você substitua, por exemplo, pelas interações online. Só que existem realidades diferentes. Nós estamos falando de qual realidade? A realidade do Distrito Federal é diferente do Amazonas, do Acre, de São Paulo. Para cada situação existe um caminho de solução diferenciado. Algo que nós não falamos em nenhum momento, Mônica, foi sobre avaliação. É um problema sério também. Mas a avaliação é um ponto importante para a avaliação formativa, para você entender também se aquela sua ação está tendo efeito. Se nós não fizermos avaliação, a educação não vive sem avaliação. Exatamente. Professor, eu quero aqui colocar e registrar a presença da professora Therese. Muito bom, professora, ter a senhora aqui conosco na nossa live, tá? É uma honra estar recebendo você aqui, professora. Ela contribui aqui, professor Fragelli, que existem metodologias das histórias de vida, saber de onde viemos, quais são as nossas ancestralidades. Já existe a interação do Moodle offline, né? PNL, que é o maior programa mundial do livro didático,
O livro didático tem disponibilização digital também, a BNCC permite estratégias interessantes também. Bom, muito obrigada pelas suas contribuições, professora. Um abraço, professora Tereza, um prazer tê-la conosco aqui. Mônica, o nosso tempo está esgotado. Esgotadíssimo, mas ainda tem uma pergunta, uma consideração então, aqui também. Eu não A sei se eu Maria respondi José, a todas também. Se eu não eu respondi, achei coloquem aqui, tá bom? ótima a consideração da Ana aqui, que ela fala dando aulas online para a criança, eu sinto uma resistência da criança. Põe a mão na câmera, muda a posição, por exemplo, né? Sim. E a Maria José coloca aqui que ela pergunta se isso tudo que nós estamos conversando, né, essa questão muito mais do engajamento, mais da liberdade, de fato, se isso tem a ver com trilhas de aprendizagem, deixar o aprendizado mais espontâneo, muito mais interessante, tá? Sim, é o nosso caminho aqui. O nosso start foi o dinossauro, né? A ideia do dinossauro foi justamente se colocarem aqui só para a gente ver como é que finalizou o nosso painel. Nós vamos ver que, a partir disso, nós podemos construir trilhas de aprendizagem mais interessantes, que essas trilhas sejam percorridas pelos estudantes na melhor forma possível, né? Na forma mais idiosincrática possível. E aqui pensando sobre... Estou esperando o Edson compartilhar para a gente. Ah, tá ali. Foi muito bonito esse resultado. Aprender, ensinar e ser criativo são os 3 maiores motivadores nossos, né? E eu acho que eu me perdi aqui olhando aqui, aprender e ensinar. Isso me deixa muito provocado, Mônica. Mas a questão que ela tinha colocado é sobre a liberdade para aprender, né? Você descobrir qual é o contexto de liberdade que você pode realmente oferecer ao seu estudante de maneira sincera. Ela fala que da escolha da trilha, né, a trilha de aprendizagem, isso que a Maria José está colocando, né? Aí eu penso que ela esteja pensando na ideia de uma aprendizagem auto-iniciada, né? Quando você aprende aquele contexto, o que interessa para aquela pessoa e oferece condições para percorrer uma nova trilha com base nesse início. Quando você tem a educação online, o mapa ele é mais complicado de ser seguido, né? Você tem que ter um mapa extremamente organizado, um mapa de estudos organizado e muito bem planejado, conectado aos objetivos de aprendizagem, que esses objetivos também tenham correlação com a construção de competências e, por favor, que essas competências não sejam apenas competências individuais, né? As competências conteudistas do conteúdo, mas as competências intra e interpessoais, onde a pessoa aprenda empatia, flexibilidade, trabalhar em grupos online, eu tenho certeza, eu tenho feito isso com várias atividades que nós temos realizado atualmente, e existem estratégias para se fazer isso bem. A professora Teresa colocou algumas opções aqui, existem várias, existe uma série chamada Desafios da Educação, onde nós temos estratégias muito bem pensadas e que podem ser aplicadas na educação online também. Bom, acho que estamos chegando ao fim, né, professor? Uma pena. Ah, professora Leda, não é possível. Adoro a professora Leda. Ela é realmente um farol. Ela ilumina o caminho que nós temos que seguir. Você não vai chegar nela porque ela é elétrica. Ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Muito querida aí na Faculdade de Educação da UNB. E deixa eu só ler o que ela está falando aqui. O grande desafio do Estado está em estratégias para vencer a inércia, que pode impactar o desenvolvimento de estratégias frente aos desafios de acesso e construção do conhecimento. O que ela falar está certo. Nós não temos o que discutir. E está certo realmente. Mesmo se eu quisesse discutir, ela respondeu a questão do Estado, que eu não sei se eu cheguei nessa profundidade. Eu queria que vocês, por favor, colocassem aqui a sua impressão, um grande abraço para vocês, foi um prazer estar com vocês. Se vocês quiserem dar as últimas mensagens para nós aqui, será um prazer.
Mônica, voltou a gente Professor, vamos conversar sobre falar um alguma pouquinho do coisa? nosso curso de novo, que as inscrições estão abertas, né? E começa no dia 25, então Segunda-feira. segunda-feira. Sim, Exatamente. O curso sobre ferramentas e estratégias pedagógicas para a educação online, né? Na verdade, sim, é como me adaptar à educação online, né, professor? Qual é o seu é, chamado para este curso? sim. Nós temos aí um curso que vai durar 6 semanas. Na primeira semana, nós vamos trabalhar a ideia das metodologias ativas no ensino presencial e depois entender o que muda do ensino presencial para o ensino à distância. Nós vamos falar de 10 metodologias ativas modernas e vamos pensar no que vai acontecer no futuro. Provavelmente nós pensamos que nós vamos entender melhor essa aprendizagem híbrida que nós chamamos de blended learning. Com certeza nós vamos mudar um pouco a nossa estratégia, ou bastante, pensando melhor sobre uma das metodologias, que é a sala de aula invertida. Aí tem várias outras metodologias que nós vamos conversar, isso na primeira semana. Na segunda, nós criamos algo, Mônica, que eu tenho certeza que os participantes vão adorar, que é justamente o que a gente defende, que é a aprendizagem experiencial, a aprendizagem na prática. Nós vamos fazer uma academia de lives. As pessoas vão Ah, como é que aprender vai ser isso, professor? Uma academia de lives? Me conta um pouquinho. durante uma semana. Elas primeiro vão descobrir sobre as metodologias ativas. Uma dessas metodologias chama 300. Essa metodologia cria grupos potencialmente colaborativos e nós especificamos metas para serem cumpridas e as pessoas aprendem na diversidade. Na diversidade aprendem muito mais. Um dos meus alunos, por exemplo, colocou assim: no início tem aquele choque, né? Principalmente de pessoas que são muito diferentes. E a diferença, quase sempre, principalmente de ideias, suscita aversão. Aí um aluno coloca: não me senti confortável em trabalhar em um grupo que eu não tinha afinidade. Só que mais adiante no curso ele coloca assim: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Olha que bonito, nós vamos trabalhar isso de forma online. Nós vamos aprender na primeira semana, na segunda nós vamos construir, com base no 300, grupos potencialmente colaborativos. E aí nós vamos fazer uma experiência de imersão, que é a academia de lives. Com base Como que no é isso? 300, fala um pouquinho do 300, professor. Falo. O 300, ele nasceu de uma ideia que nós não estávamos utilizando de maneira eficiente a colaboração entre os estudantes. Nós utilizávamos em algumas atividades, mas não o ensinar, dar um prazo da liberdade de construção de trabalho dos grupos. O 300 funciona assim. Após uma avaliação, essa não é uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação normal da sala de aula, uma avaliação já planejada, estou falando normal, mas toda avaliação é normal, né? Mas uma avaliação já planejada inicialmente na sua disciplina, você aplica essa avaliação. Com base no resultado dessa avaliação, você cria grupos com base num procedimento. Não é o professor que escolhe os grupos, não são os estudantes, não é sorteio. Existe um procedimento onde, seguindo esse procedimento, você vai encontrar grupos potencialmente colaborativos. Especifica-se metas num prazo de 7 a 15 dias, no nosso caso vão ser 5 dias só, de 5 a 7 dias, que vai perdurar ao longo do curso, com certeza, mas inicialmente 5 dias para construir essas metas. E depois dessas metas, que são individuais e coletivas, diferenciadas para os alunos que tiveram bom rendimento e para os alunos que tiveram baixo rendimento, e depois esses alunos são reavaliados. Os alunos que tinham alto rendimento inicial são baixo rendimento inicial são avaliados com base numa nova avaliação de aprendizagem no mesmo molde da anterior, e os alunos que tinham alto rendimento não refazem a avaliação, que seja prova, trabalho, não refazem. Eles melhoram seus rendimentos de acordo com a nova avaliação feita dos alunos ajudados e de acordo com o seu envolvimento nessa melhora, que é feita através de uma escala em 360 graus. É difícil explicar aqui em pouco tempo, Mônica. Nós demoramos, acho que umas 4 semanas no nosso curso. Nosso último curso foi sobre o 300. Nós tivemos 900 participantes de todo o país e, mesmo assim, nós trabalhamos intensamente durante 4 semanas para entender melhor todos os detalhes. Mas, basicamente, é isso.
construção de grupos potencialmente colaborativos e planejamento de boas estratégias de metas. Aí, o que nós vamos fazer na segunda semana desse curso que nós montamos? Eu e a professora Thaís Fragelli, que é minha esposa. O que nós fizemos? A experiência de lives. Constrói os grupos e as pessoas, nós ensinamos 2 ferramentas, o Google Meet e o Mentimeter. Com base nisso e com base nas metodologias que eles aprenderam na primeira semana, eles vão ter que fazer uma live. Essa live, que é uma aula ao vivo, vai ser para o grupo que ele foi colocado. Esse grupo é potencialmente colaborativo, então vai ter pessoas que dominam a tecnologia, dominam metodologias e pessoas que não dominam tanto. E essas pessoas vão ajudar entre si. A pessoa que é muito boa em alguma coisa, quando ela ensina, ela se torna excelente. Alguém que tem um baixo rendimento, não compreende, se torna excepcional. Ela aprende aquela nova ferramenta, aquela nova estratégia com a ajuda de alguém que era estranho na sala de aula, no nosso caso, na sala de aula virtual. Eu vou falar rapidamente que nós temos 6 semanas, nós estamos na terceira. Na terceira, nós vamos entender melhor sobre jogos sérios e gamificação. Como produzir esses jogos educativos. Para isso, nós vamos trabalhar teorias de aprendizagem, neuroaprendizagem, e daí nós vamos... Porque isso subjaz a ideia do entendimento dos core drives de gamificação. Você não pode, igual eu falei, simplesmente focar o engajamento. Não pode focar no engajamento apenas. Ele é o primeiro passo de uma caminhada muito, muito extensa. E aí eles vão aprender 2 ferramentas aqui, que é o Jamboard e o Kahoot. Aqui são 2 ferramentas, uma delas é bastante conhecida, e gamificação não é pontificação, não é só a ideia de perguntas e respostas, não é apenas isso, nós vamos aprender melhor sobre isso. Na 4ª semana nós vamos trabalhar o módulo 4, que são ferramentas digitais, outras ferramentas, aí tem várias outras, Quizlet, por exemplo, Google Keep, Think, Link, Videopad, outras ferramentas, e nós vamos ter uma outra prática. Na 3ª semana foi academia de lives, agora ele vai gravar e editar um vídeo com base em alguma dessas ferramentas. Nós com certeza vamos utilizar o dinossauro nessa quarta atividade. E a 5ª semana é o ponto auge do nosso curso. Nós vamos fazer um projeto, todos nós, os professores que estão ministrando esse curso e todos os outros professores que estão participando. Na 5ª semana, Mônica, você não vai acreditar, nós vamos fazer algo que eu tenho certeza vai sair nos jornais, vai ser noticiado. Nós vamos nos unir para fazer uma maratona de lives. Nós chamamos de lives para a pandemia. Então, cada professor vai organizar um momento, nós vamos divulgar essas lives e cada um vai falar durante algum tempo. Aí tem que entender melhor esse projeto e todos nós faremos parte de algo maior, que é a Lives para a Pandemia. Como que nós planejamos esse roteiro até aqui? Utilizando, claro, nossa experiência, que nós acreditamos que seja interessante, mas você percebe pitadas de engajamento, só pelo próprio módulo. Um deles, que eu tinha falado no início da nossa conversa, é o significado épico. É você fazer algo para além de nós mesmos. E aqui, Lives para a Pandemia, nós queremos ajudar outros professores, outras pessoas que estejam em casa, e tenho certeza que isso, só de você participar de um projeto desse já é, de certa forma, motivador para muitos de nós. Na 6ª semana, que é o fechamento, nós vamos reavaliar todo esse nosso percurso, é uma atividade de metacognição sobre o que nós passamos juntos. Então, as nossas ferramentas, nós vamos ter um ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos ter um WhatsApp para as pessoas terem mais contato comigo, para terem mais contato com a professora Thaís, mais contato entre nós, entre os incríveis participantes do nosso curso. Aqui estão alguns deles, né, que estão aqui conosco nessa live. E tenho certeza que vai ser um curso muito empolgado. Eu posso só dar só para falar como que o nosso curso vai ser diferente do normal. Por exemplo, o nosso curso, Mônica,
já está totalmente construído aqui na plataforma. Ele tem 7 áreas. A primeira delas se chama I'm Lost. Eu estou perdido. E aí, qualquer momento que ele se sentir perdido, ele entra em contato conosco através desse ambiente. O segundo, por exemplo, a gente não coloca plano de ensino apenas, boas-vindas ao curso. Nós colocamos tente mover o mundo. E aí é uma frase de Platão que ele diz que tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, nosso curso está bem divertido, bem interessante, com muita inclusão, muita participação. Tem inspiração de vários filósofos, Cora Coralina. Por exemplo, o ambiente onde ele vai encontrar os materiais, tem vídeos editados, vídeos gravados, vão ter aulas ao vivo. Vídeos gravados, por exemplo, não vai estar numa área vídeos gravados. Isso foi uma estratégia da Thaís e minha também, de deixar o curso bem criativo. Não faz sentido eu falar que é possível engajar as pessoas, motivá-las, e o próprio curso não ser motivador. Então, aqui tem estratégia, nós vamos explicar o que nós pensamos na hora de construir isso, mas, por exemplo, tem Cora Coralina. Então, ao invés de colocar textos, aqui você vai encontrar textos, mais chão, esperança e estrada. É aqui que ele vai encontrar as atividades que ele vai construir. Enfim, não vou falar de tudo. Tem uma área de arquivos secretos, onde a pessoa não pode entrar, você acredita nisso? Uma área de Nossa, arquivos secretos, onde as pessoas não vão poder entrar. E se entrarem, vão aprender algo maravilhoso. Eu não posso falar o que é. ai, que bom, eu pensei que fosse alguma coisa, assim, entrar no secreto, ai, ai, ai. Professor, mas olha, você já fez a sua inscrição? Eu? É, Eu, com certeza. Estou no curso, eu com já fiz certeza. a minha. Então, gente, tem pessoas aqui perguntando na live se vai ser pelo SEAD ou pela Finatec. Vai ser pela Academia Finatec, tá? A inscrição ainda está aberta, só que são vagas limitadas. Começa na segunda-feira, às 19 horas, né, professor? Não, aí que tá. Na Ah, segunda-feira, de segunda até quinta-feira, ele vai estudar o participante vai estudar através de vídeos gravados, textos selecionados, vai fazer atividades, em alguns momentos, atividades com o grupo, vai interagir conosco através do ambiente virtual de aprendizagem, mas não é aula ao vivo. As aulas ao vivo serão nas sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Muita gente tem perguntado isso. Então, a pessoa que se inscreveu sei lá, hoje, na segunda-feira vai ter aula, na terça-feira, as aulas ao vivo são nas sextas-feiras. Só que tem muita atividade, muito vídeo para ver, muita para assistir, muita leitura a ser feita, muita pesquisa, e na sexta-feira nós aproveitamos todas as atividades feitas para ter um momento melhor. É a ideia da sala de aula invertida, né? Ele vai estudar antes e depois nós vamos debater sobre o que foi estudado. Mônica, estamos juntos ainda? Edson, parece que a Mônica caiu, né? É. Mônica, que pena, você tem que terminar o curso comigo aqui, a nossa live. De qualquer forma, vou conversando com o nosso público aqui, vamos ver qual o valor do curso. A Fátima está perguntando. Ô, Fátima, o curso você encontra aí, eu creio que. Vamos ver se tem alguém da equipe que possa colocar aí já o link. Isso depende de qual. Se você é professor da escola particular ou pública. Isso tem um desconto, você entra, já tem um. Vamos ver se eles disponibilizam. Se você entrar em academiafinatec.com.br, você vai encontrar todas as informações. Você entra em contato
com a equipe por lá e eles te mandam um link para inscrição, tá? E tem, Bom, voltei. para quem for de escola ou universidade pública, existe um desconto muito especial. Esse curso é um curso profissional, muito bem pensado, tem uma equipe de suporte por trás, por isso que ele tem um valor. O meu outro curso foi um curso, nós também oferecemos um curso gratuito. Parte desse curso as pessoas poderão até ter acesso, né, a alguns vídeos para que a gente possa colaborar e compartilhar, como é o caso das lives do projeto final, que é Lives para a Pandemia. Essas pessoas vão poder assistir muitas dessas lives, espero que quase todas, mas se você quiser saber, entre academiafinatec.com.br ou tem um link que nós temos direto para a página de inscrições, tá? Mônica, você voltou, seja bem-vinda. Voltei, professor. Caí, mas voltei. Mônica, nós precisamos encerrar, nós já Vamos. estamos online há quase 2 horas. Mas aí, quando o papo é bom, é difícil sair do papo, né, não? Que bom. Então Será que gente, não seria... não percam as inscrições, né, professor? Não percam essa oportunidade. Indiquem para os seus amigos, indiquem para quem você acha que precisa participar, os professores dos seus filhos, enfim, alguém da sua família, indiquem, porque realmente é um curso que eu já estou inscrita e tenho certeza que vai ser sensacional para todos nós. Professora Terese colocou que a Fátima é professora da FACE, da UNB. Para os professores, a gente tem condições especiais, tá, professora Terese? Os professores da rede pública de ensino, tanto, né, ensino básico como formação superior também. E é só entrar em contato conosco, tá? Aí a gente vai finalizar. Vocês podem fazer contato conosco pelas nossas redes sociais. Entrem no nosso site. Quando você entrar no nosso site da Academia Finatec, vai ter lá um link cursos. Você clica lá na parte educação e aí a inscrição já está lá, o link de inscrição. Não deixem de participar, não deixem de indicar também. E se você gostou dessa live, se você gostou da nossa conversa, dá um like aí, tá? Para ajudar aí o canal da Academia Finatec ficar, ó, cada vez mais, porque nós estamos trabalhando nessas pílulas de conhecimento, tanto por meio de lives como webinars. Nós vamos ter um webinar no dia 28/5, para quem você conhecer e achar interessante falar. Aqui no canal da Academia Finatec, nós vamos falar de telesaúde e quais seus desafios, uma visão geral de telesaúde. Nós vamos falar sobre a necessidade de formação dos profissionais, né, de capacitação dos profissionais de saúde, e vamos também falar sobre aspectos legais e éticos da telesaúde. E aí nós vamos ter a presença da professora Thaís Fragelli, que é doutora na área de Ciências de Saúde, Ciências da Saúde, e vamos ter o doutor Ervaldo Carvalho, que é um professor da Faculdade de Ciência de Medicina da UNB e também conduz um grupo de pesquisa nessa linha de telesaúde, telemedicina e inteligência artificial aplicada à medicina, tá? Então, gente, conto com vocês nas nossas próximas lives e a gente vai também encontrar vocês no curso segunda-feira, né? Mesmo que não presencial, né, professor? Sim, vai ser um prazer tê-los conosco. Se inscrevam, porque o curso foi pensado assim com muito cuidado. Nós estamos muito animados, vai ser um debate muito interessante. Pessoas incríveis vão participar do nosso curso, pessoas assim com reconhecimento na área. Algumas delas já estão aí conosco, com a professora Terese, a professora Fátima, eu tenho certeza que estará conosco também. Temos, enfim, temos a professora Roberta aqui do Sigma, muitos professores de várias... Nós temos muitos professores da Secretaria de Educação e vai ser muito bom saber que vocês vão construir alguns projetos colaborativos. Quando você sentir isso na pele,
as suas aulas nunca mais serão as mesmas. Tenho certeza que nesse momento de confinamento nós vamos sair melhores do que quando aqui entramos. Um grande E mais um abraço a pedido para o todos. final, professor, sigam a Diga. gente nas nossas redes sociais, Academia Finatec. Sigam a gente no nosso canal do YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn e temos aí o nosso WhatsApp para atendimento a todos vocês, tá? Mais uma vez agradecemos a presença de todos e compartilhem. O vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube da Academia Finatec. Vocês poderão assistir novamente ou enviar, compartilhar com as pessoas que vocês quiserem, tá? Que vocês acharem que, lembrei, e eu acho que isso aqui é legal. Então, assim, gente, muito obrigada e vamos nessa, né, professor? Sim, um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau.